Vamos lá, pessoal, vamos lá. Dando continuidade aí, né? Nós falamos aqui no slide anterior, para os demais trabalhadores, o exame era anual, a cada 2 anos, né? Para os trabalhadores entre 18 anos e 45 anos de idade. Aí, na outra parte do PCMSO, ele diz, no exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhador ausente por um período igual ou superior a 30 dias. Ele não pode realizar o exame um dia antes, viu, pessoal? Ele deve retornar hoje, é hoje que ele retorna ao trabalho, então é hoje que ele realiza o exame. Não é ontem você dizer, amanhã você, ou seja, vamos supor hoje que amanhã o seu trabalhador retorna ao trabalho amanhã. Aí você liga para ele hoje, o senhor tem que fazer seus exames hoje, porque amanhã o senhor já retorna, já vem para trabalhar. Não, isso não pode, porque ele está afastado até hoje. E a data de hoje termina à meia-noite, às 0 horas, certo? Então, o empregado ele deve se apresentar no serviço médico. Bom, se o serviço médico funciona 8 horas, 9 horas, o trabalhador geralmente, o tempo dele, o horário dele de trabalho é às 7 horas da manhã, mas ele não pode chegar lá para ir trabalhar, porque ele tem que passar primeiro no serviço médico, no SESMIT. Ele tem que passar primeiro pelo médico. Então ele vai passar, se lá o horário só começa a trabalhar 9 horas, ele vai passar 9 horas. Se vai começar a trabalhar à tarde, ele vai à tarde, certo? Agora ele não pode executar as atividades dele. Aí muitas vezes o chefe está lá dizendo, mas ele retorna hoje. Sim, ele retorna hoje, mas ele tem que passar primeiro pelo médico do trabalho. O médico do trabalho hoje só vai estar à tarde. Então, à tarde é que ele vai passar. Ok, pessoal? Então, isso aí tem que ficar muito atento mesmo, certo? Então, vamos lá. No exame médico de retorno ao trabalho, deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia de volta ao trabalho do trabalhador ausente por um período superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não, ou através ou por parto. Pessoal, é o seguinte, vocês têm essas apostilas aí, eu mandei para vocês aí por e-mail, vocês têm essas apostilas, tanto ela no processo íntegro, como ela nesse processo aí interpretado por mim, certo? Essa aí foi a minha interpretação, os meus apontamentos e essa minha aula, essa minha explanação aqui. No caso, o exame médico de mudança de função, é importantíssimo o técnico ficar atento. Tá aqui, é importantíssimo o técnico ficar atento. Será obrigatoriamente realizada antes da data da mudança. Ou seja, se ele vai mudar, a partir de amanhã ele vai para outro setor, para a mudança de trabalho, de função, ele tem que realizar até hoje. E tem que ser tudo aprovado. Após ser aprovado, passado pelo médico do trabalho, tudo direitinho, e dado o aso, é que a partir de amanhã ele vai se apresentar no novo posto de trabalho dele. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Para fim desta norma regulamentadora, entende-se por mudança de função, toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou de setor que implique a exposição do trabalhador a risco diferente daquele a que estava expostos antes da mudança. Eu vou explicar aqui, pessoal, uma coisa assim muito voltada assim para minha área. Eu atuando como enfermeiro na área assistencial, eu estou exposto muito aos pacientes, a sangue, urina, fezes, gotículas, essa coisa toda. Aí, de repente, a minha colega, enfermeira do trabalho, ela quer fazer uma permuta comigo. Ela lá na medicina do trabalho, ela não tem contato, nada, ela só tem contato com os trabalhadores aparentemente saudáveis. Ela não tem exposição a risco de sangue, nada.
ela só faz atendimento. Então, às vezes, é questionável. Ela, na função, ela realmente vai passar a exercer a função de enfermeira num centro cirúrgico, numa UTI. Ela vai ter que passar por uma avaliação, apesar de serem as mesmas atividades afins, mas ela vai ter que passar por uma avaliação porque ela vai estar num setor fechado, num setor com insalubridade maior do que a outra onde ela trabalha. Ela vai estar exposta a inúmeros pacientes. Então, ela tem que passar, assim, para... ela não vai mudar a função, ela vai deixar de ser enfermeira do trabalho para ser enfermeira assistencial, certo? Então, ela vai ter que passar pelo médico do trabalho. Vice-versa, eu também passarei pelo médico do trabalho, porque nós estaremos fazendo uma mudança de posto e mudança nas nossas atribuições. Somos enfermeiros, somos, mas elaboramos funções diferentes, inclusive especializadas. Vamos lá, mudança de função, importantíssimo para que o técnico tenha isso aqui. A mudança de função, toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho, está dizendo aqui, ó, eu estou mudando de posto de trabalho, eu estou deixando da enfermaria para ir para um setor mais administrativo. Ou de setor que implique em exposição do trabalhador a risco diferente. Minha colega vai estar em risco diferente aos riscos biológicos, ela vai estar numa UTI daquele que estava exposto antes da mudança, ou seja, ela estava numa sala mais confortável, enfim, ela só tinha contato com os empregados, aparentemente saudável. Então, essa forma aí, isso aí é que ele tem que fazer uma alteração, ele tem que passar pelo médico do trabalho. Aqui tem um exemplo, o agente de serviços gerais para agente de portaria, aqui você tem um exemplo. Vamos lá, no item 743.5, no exame médico demissional da demissão, será obrigatoriamente realizado em até 10 dias contados. 10 dias contados, olha só a diferença. A partir do término do contrato, ou seja, ele termina o contrato hoje, ele tem 10 dias contados para poder fazer o exame demissional, depois que ele é demitido. Fiquem atentos a essa norma, leiam bastante isso aqui. PCMSO, o técnico de enfermagem tem que ter isso na ponta da língua, tem que saber, tem que saber. O PCMSO, esses itens aqui, vocês têm que saber. Por quê? Porque se vocês não souberem isso aqui, o técnico de segurança, ele vai te ensinar. Porque ele vai estudar e vai te ensinar. Ele vai estudar muito mais essa função que é sua do que a própria dele para poder te ensinar. Viu? Para ficar atento, para saber se você está atento. E que muitas vezes é uma cultura nossa. A gente sabe muito mais da vida dos outros do que a nossa própria vida. Isso é real. Não estou mentindo. Estou dando aqui como se eu tivesse uma aula presencial, aí numa sala de aula dizendo isso para vocês. E isso é experiência de vida. A gente muitas vezes sabe muito mais da vida dos outros do que a nossa própria vida. Certo? A gente sabe o plantão do colega do que o nosso plantão. Vamos lá. Sabe quando o colega vai tirar férias do que a gente. Vamos lá. Demissional é periodicamente realizado 10 dias após a saída do contrato, né? Após o fim, aqui para o fim do contrato do trabalho, certo? Isso aqui. Aí tem 135 dias para empresas de grau 1 e 2, quando o quadro de acordo com o quadro 1 da NR4. 90 dias para as empresas de grau de 3 a 4, segundo o quadro 1 e 2, 1 da NR4. Aí vocês vão dar uma lidazinha lá na NR4. Porque, na realidade, o curso técnico de enfermagem do trabalho, ele não tem essa aula de NR4. Então, é isso aí que vocês têm que irem buscar, pesquisar, certo? Fora do ambiente laboral das aulas, né? As empresas enquadradas nos graus de risco 1 e 2, segundo o quadro 1 da NR4, poderão ampliar o prazo de dispensa de realização do exame demissional em até 135 dias.